Olá, estamos começando mais um Além das Montanhas, que hoje trata o tema superendividamento e também vamos falar sobre o PAS, que é um programa que envolve o MPMG e o PROCON estadual de atendimento a pessoas nessa situação. Estão aqui comigo o Dr. Glauber Tatagiba, que é promotor de justiça e coordenador do PROCON Minas Gerais, e o Dr. Cleiton Rosa de Rezende, que é juiz, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC de Belo Horizonte. Lá do Rio Grande do Sul fala conosco o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, da Universidade Franciscana de Santa Maria, e é especialista em tratamento de consumidor superendividado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje na TV MP. Eu vou começar perguntando para o professor qual que é a diferença entre endividamento e superendividamento. Bom, nós temos, por força da doutrina, do que foi se construindo ao longo dos anos na temática de proteção e defesa dos consumidores superendividados, nós temos uma distinção muito clara do que é endividamento e do que é superendividamento. Tá? Endividado, todos nós estamos consumindo nesse momento a energia elétrica da nossa residência, dos espaços em que trabalhamos, e nós temos uma conta que vai vir na sequência após o uso. Né? Nós temos o financiamento de uma residência, nós temos o financiamento de um automóvel, nós temos boletos a vencer, né? E isso nos coloca numa condição de endividados. Mas quando nós falamos em superendividamento, ou como Portugal tem optado em chamar de sobreendividamento, é aquela situação que já ultrapassa a margem de uma razoabilidade de endividamento, né? Sobressai o endividamento, o que popularmente nós chamamos de bola de neve. O consumidor não consegue mais pagar as suas contas vencidas e vincendas sem que ele não prejudique o seu mínimo existencial, né? Esse mínimo existencial, os elementos básicos para que ele tenha uma vida digna, que ele possa ter acesso aos consumos básicos. Então, a diferença essencial é essa. Endividado todos nós estamos, com contas a vencer, e o superendividado é aquele sujeito que ultrapassa essa margem de razoabilidade de endividamento. E é para atender essas pessoas que estão nessa situação que foi criado o PAS, né, doutor Glauber? Conta para a gente o que compreende esse programa, como é que ele foi criado. O PAS, que é o Programa de Atendimento ao Superendividado, foi uma iniciativa nossa, juntamente com o Poder Judiciário, com o PROCON Municipal, com a Defensoria Pública, algumas universidades, com o objetivo de dar o tratamento adequado a esse consumidor superendividado, que não tem condições mais de arcar com as suas despesas do dia a dia sem comprometer o seu mínimo existencial, né? Os valores necessários para a manutenção dele com alimentação, vestuário. Então é um programa que ele tem uma certa complexidade, que ele envolve várias instituições, cada uma desempenhando um papel específico, né, com esse objetivo. E ele é um programa, é um bebê, né? O PAS ele tem 5 meses desde a sua inauguração até hoje, e por enquanto ele visa atender aos consumidores de Belo Horizonte. Uhum. É uma experiência pioneira, doutor Cleiton? Como é que ele está funcionando por enquanto? Poderíamos dizer que sim, porque nós precisamos de criar algo para poder se adequar à lei que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar esses consumidores superendividados. E é lógico que não existia nada parecido funcionando. Apesar de que o SEJUSC, que é o órgão onde nós trabalhamos a conciliação e a mediação de conflitos, antes mesmo deles virarem processo, já faz esse trabalho de uma maneira geral, mas especificamente sobre a matéria é algo que é muito novo, que nós precisamos de criar, junto com o Ministério Público, a forma de atendimento e como isso se daria para se adequar aos ditames da lei que fez essa alteração para tratar desses consumidores mais especificamente. Como é que vocês pretendem fazer esse atendimento direto, pessoal? É necessário também que eu acho que fique claro que por envolver diversas instituições, é feito um termo de cooperação técnica, né? Especificando o papel de cada uma,
E o nosso objetivo lá na frente é disponibilizar esse modelo para o interior do estado, até que para que outros estados adotem um sistema parecido com esse, né? Então, como o Dr. Cleiton colocou, um projeto pioneiro. Eu não conheço no Brasil outro sistema que funciona dessa forma, com a integração de todos os órgãos do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Me parece que nós somos os únicos. E ele, na prática, ele funciona. O consumidor, a porta de entrada dele é através do PROCON municipal. O consumidor agenda pelo site de BH, só o residente de Belo Horizonte. Ele agenda a sua entrevista pelo site do PROCON municipal e até por motivos diversos do superendividamento. Qualquer problema em relação ao consumo. E no atendimento é feita uma triagem onde vai ser verificado se esse consumidor se enquadra como superendividado. Aí sim ele começa internamente uma série de fluxos de identificação, por que ele se encontra naquela situação, quem são os credores, qual que é a situação dele, qual que é a renda, qual que é a situação individual daquele consumidor. E ele passa por todo um fluxo que envolve a prevenção, né, e o trabalho junto ao judiciário de contenção dessa situação. Então, negociação com os credores? Negociação. Então, nesse trabalho de prevenção, nós contamos hoje com 2 universidades, que é a FUMEC e a Milton Campos, que vão fornecer oficinas de orientação financeira e psicológica para os consumidores, e, ao mesmo tempo, é agendado, depois de identificado corretamente quem são aqueles credores, qual o tipo das dívidas, uma reunião em conjunto com os fornecedores. E aí que é uma inovação, né, como o professor Vitor Hugo disse, da lei, que, diferentemente de outras situações, onde essa negociação ela é feita individualmente com cada credor, a gente tem uma negociação em bloco, não é? E aí que torna traz esse trato todo sui generis dessa situação. Então, a gente tem situação com o consumidor com 15 credores. Nossa. Então, numa sala, a gente reúne os 15 representantes desses credores, o PROCON municipal, a Defensoria Pública, um perito judicial, um economista, que é essencial nessas situações, e o Ministério Público. E lá na frente, quando esse processo volta para o Sejusc, às vezes também, e de acordo com a conveniência, o juiz que preside o ato dentro do Sejusc. E com que objetivo? De traçar um plano de pagamento que seja possível o consumidor sair da situação de superendividamento e pagar de forma normal aquelas dívidas. Mas, por outro lado, também ele tem um compromisso de não se endividar novamente. Né? Então, é uma mão dupla. Né? Ele tem a ajuda do Estado para sair daquela situação, mas tem que se comprometer a não retornar para ela. O acordo é feito depois pelo Ministério Público e encaminhado para o Judiciário. Isso. Professor, aí no Rio Grande do Sul, na universidade em que o senhor leciona, há algum programa assim, pelo menos de orientação aos superendividados? Nós temos aqui na Universidade Franciscana o programa mais antigo no interior do Brasil. Nós atendemos os consumidores superendividados desde 2008. Tá? Então, é um projeto pioneiro e embrionário também, muito antes de se pensar na criação do projeto de lei, existia uma proposta de um projeto acadêmico, que teve a sua origem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que depois passou a ser, então, o projeto de lei apresentado pela Comissão de Juristas, com aprovação em 1º de julho de 2021. E nós atendemos esses consumidores aqui em Santa Maria desde esse primeiro momento, como um projeto piloto, um atendimento também integrado com a psicologia, com o serviço social, né, vinculado ao PROCON. Então, os alunos do curso de Direito e dos demais cursos integrados ao estágio no PROCON realizam esse atendimento. Nós temos aí uma experiência o que permitiu, inclusive, a minha aproximação ao Dr. Glauber e participar desse projeto importante e que tem tudo para ser referência ao Brasil, que está acontecendo em Belo Horizonte. Como já mencionado aqui, se tem uma integração diferenciada que coloca Belo Horizonte como um processo único,
né? Quando tem integração de universidade, quando tem integração do poder judiciário, quando tem integração do poder municipal por conta do PROCON, e quando tem a coordenação disso por conta do Ministério Público. Então, nós temos aqui uma integração de agentes, uma integração do sistema estadual, do sistema municipal e também como referência ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, por conta desse processo de integração de vários agentes, né? É o que fizemos aqui em Santa Maria também, mas a dimensão que tem se dado em Belo Horizonte, depois da criação da lei, tem tomado um norte bem maior e, como disse e repito, criando aí uma referência para o país. Eu estou aqui imaginando como programas assim, projetos assim, devem salvar vidas, porque uma pessoa endividada a esse ponto, né, de ter 15 credores, pode entrar em desespero e cometer uma bobagem. Com certeza. Essa proposta de tratamento do superendividado, e lembrando pela fala do Dr. Glauber e pelo professor, a gente vai ter que identificar exatamente quem se encaixa nesse perfil. E toda vez que no atendimento que é feito no PROCON, identifica-se essa situação, é possível fazer esse tratamento antes mesmo que essa pessoa precise de buscar um advogado para entrar com o processo, ou precise de esperar que o processo se inicie para poder receber as cobranças, e isso pode levar a pessoa ao nível de desespero realmente. Então, o amparo psicológico também, como é que isso está sendo feito? Quando o cidadão sabe, o consumidor sabe que ele já tem um local onde ele possa recorrer e onde vai ser verificado que realmente ele se enquadra no perfil do consumidor superendividado e que ele possa receber esse tratamento diferenciado, com certeza traz uma certa tranquilidade para ele de poder negociar ou renegociar as suas dívidas e conseguir seguir a sua vida de uma maneira mais tranquila. Você usou a palavra tratamento e eu estou pensando que é exatamente isso, né? Porque você tem que tratar da pessoa, porque imagina o estado em que essas pessoas nessa situação chegam para buscar atendimento, né? E às vezes é um tratamento de choque, né? Porque tem aquele consumidor que é um vício, né? A gente tem, na verdade, essa régua do consumidor superendividado é uma régua muito ampla. Uhum. A gente comporta várias tipologias ali. E nós temos que escolher nesse primeiro momento, como é um processo pioneiro, né? A gente está levando isso ao judiciário, né? E até para registrar aqui os créditos, né? O nosso projeto ele começou com esse know-how que o professor Vitor Hugo trouxe para a gente aqui, né? A partir disso, a gente desenvolveu um sistema próprio, né? E mais integrado com todos os órgãos de defesa do consumidor estadual. Mas dentro dessa régua do superendividamento, né, você tem pessoas que passaram por algum problema social, falecimento na família, doença, depressão, e encontra no consumo uma forma de escape, né? Então merece um tratamento psicológico, né? Outras são vítimas do sistema financeiro, principalmente aquele consumidor hoje chamado de 60+, né, doutor Cleito, que tem dificuldade de lidar com a tecnologia, né? E às vezes contrata um crédito sem saber que aquilo é um crédito que vai ser descontado em folha de pagamento dele. Então, esse tipo de consumidor superendividado vem crescendo demais, não é? E aí, tecnicamente falando, não é nem o consumo, a gente está falando do crédito, não é? Porque entra a decisão do consumidor dele consumir alguma coisa e o efetivo consumo, ele passa pelo crédito. Ele tem que ter aquele crédito. Então, um dos objetivos nossos de trabalho é atingir justamente esse crédito abusivo que é concedido ao consumidor, né? Às vezes sem saber que está contratando aquela ferramenta, aquele instrumento. Então, são vários segmentos, né? É um tema complexo, que não é só jurídico, né? Mas ele é social, comporta, né, várias visões. Quantos acordos vocês já conseguiram celebrar e homologar? A gente precisa fazer uma diferenciação porque o atendimento maior é feito no PROCON, né, sob a coordenação do PROCON estadual e também a parceria com o PROCON municipal. O número de atendimentos, o Dr. Glauber vai poder informar quantos atendimentos já foram feitos, mas o Sejusc de Belo Horizonte, que recebe já os acordos finalizados depois de todo esse tratamento, de toda essa dinâmica que é feita desde o momento em que o consumidor chega ao PROCON até o momento em que eles finalizam o acordo para enviar ao Sejusc, eu me lembro de 7, com certeza, que nós já inclusive sentenciamos, alguns casos inclusive, né, com
a suspensão da exigibilidade daquele credor que não quis comparecer, embora tenha sido recebido a comunicação, mas aquele credor que não quis comparecer para negociar a dívida. E aí, nesse caso, a lei autoriza que a gente possa suspender o crédito até que isso possa realmente virar uma ação. É bom a dívida pode ser extinta por não comparecimento? Como é não extingue a dívida, mas ele não pode cobrá-la enquanto ele não for feito um processo específico para tratar essa questão do superendividamento. E aí a gente ressalta, né, que todo esse trabalho que é feito nesse atendimento, nesse tratamento, e aí é bom acrescentar que não é só um tratamento, mas é também orientação, né, como você disse anteriormente, o sujeito que chegou nessa condição de superendividado, ele precisa ser orientado, né, a não mais cair nessa situação. Então todo esse tratamento, toda essa questão é feita antes disso virar um processo, vamos reforçar isso para que o cidadão entenda que ele não precisa necessariamente ter um processo em andamento para poder discutir isso. Ele já pode procurar o PROCON e já procurar ver se se enquadra no conceito do superendividado e, ao se enquadrar no conceito do superendividado, receber esse tratamento especializado. O senhor consegue nos dar números desses aqui, atendimentos? E só complementando isso que o Dr. Cleiton colocou, o objetivo nosso é até evitar o processo. O que a lei quis é forçar um pouco esses credores que façam esses acordos. E uma novidade que a lei trouxe é justamente essa condição da ausência do credor na audiência possibilitar a suspensão do pagamento dessas dívidas, o que já é um avanço. Ou seja, o credor tem que necessariamente comparecer e com poder de negociação. Não basta comparecer e ficar mudo, calado, né? Ele tem que negociar. Tem que estar disposto. Então o objetivo nosso é evitar o processo, é evitar abarrotar o judiciário com mais processos, resolvendo isso de forma coletiva com os credores. Vou te interromper, nós vamos chamar um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com esse assunto, tá? E eu queria saber dos números, sim. Em instantes a gente volta, aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. O Além das Montanhas de hoje traz um debate sobre superendividamento. Dr. Glauber, o senhor estava falando dos números, né, de atendimentos já feitos pelo PAS? Quando a gente fala desses números, a gente tem que diferenciar do número efetivo que o PROCON recebe, que é o número alto, né? A gente fala de milhares de consumidores, né? O PROCON municipal hoje ele tem 4 locais de atendimento e um deles é o NIACOM, que nós não falamos também, né? O NIACOM é o Núcleo Integrado de Atendimento do Consumidor, que ele antecedeu ao PAS. Ele é um programa nosso também, junto com o Tribunal de Justiça, com o Sejusc, o Juizado Especial e o PROCON Municipal. Então, o atendimento, ele é feito ali, né, pelo PROCON Municipal, e nessa etapa de testes, né, do programa, passaram pela triagem 47 consumidores, foram encaminhados para o PAS 19 consumidores. Nós tivemos 10 audiências coletivas, propusemos 6 ações judiciais, das quais 3 tiveram o pedido de liminar concedido, suspendendo o pagamento dessas dívidas. 3 correm normalmente. No Sejusc, como o Dr. Cleiton colocou, foram 7 decisões, 3 homologando acordo, nós já tivemos 3 grandes acordos com várias instituições financeiras, e 4 suspendendo o pagamento de algumas dívidas de alguns credores que não compareceram às audiências. Isso em que período? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Então, assim, foi um número, acho que recorde pelo tempo que a gente está funcionando, né? Isso. E nós nem chegamos ainda a completar um ciclo, porque essas ações propostas, elas ainda nem voltaram para o Sejusc para uma outra audiência ainda. Então, a gente está naquele período de experimento, né? Professor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que essa lei do superendividamento trouxe de novidades e benefício, né, para o consumidor que se vê nessa situação. Olha, para que a gente possa ter uma compreensão exata da grandiosidade dessa legislação,
dessa atualização do Código de Defesa do Consumidor, a gente pode dizer que o marco mais importante da defesa do consumidor no Brasil é a criação do próprio Código em 1990. E nesses 32 anos de defesa do consumidor, o segundo grande momento da defesa do consumidor no Brasil foi justamente a sua atualização por conta da lei que traz a prevenção e o tratamento ao consumidor superendividado, né? Então, nós não estamos falando só de uma legislação a mais, nós não estamos falando de forma simplificada da atualização do Código de Defesa do Consumidor, mas nós falamos de um grande marco, de um marco legal que traz a proteção a esses consumidores, que envolve um cenário que não é só brasileiro. Os grandes países de economia saudável no mundo, eles já possuem legislações que protegem os seus consumidores superendividados, né? E nós temos aqui na legislação 2 blocos, como também já foi mencionado na fala dos meus colegas, a ideia da prevenção e a ideia do tratamento. Então, nós temos que estabelecer políticas públicas, políticas de educação financeira, de alfabetização financeira, para que a gente possa prevenir o superendividamento. E aqueles consumidores que já ultrapassaram dessa situação, que nós temos que, e o termo é muito apropriado, nós temos que promover o tratamento. É tratar aquele consumidor superendividado. E a legislação traz, então, esses instrumentos, tanto de prevenção quanto de tratamento. É um momento significativo e instituições como o Poder Judiciário, como o Ministério Público, reforçam o alicerce de efetivar essa norma. Porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor, isso eu tenho repetido nas minhas falas, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é considerado um dos melhores do mundo. E talvez, sem falsa modéstia, a gente possa dizer que é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. A atualização do código é uma atualização também muito rica, mas nós só podemos falar de um código que seja efetivo se nós tivermos instituições fortes e que tomam a frente, porque a legislação ela não é auto-aplicável, né? A legislação precisa que seja aplicada, reconhecida pelos fornecedores, mas quando nós temos dano, quando nós temos lesão aos consumidores, nós temos que ter instituições fortes que possam fazer valer a legislação, que possam representar esses direitos, né? E nós temos aqui uma grande inovação, que é a Lei de Proteção ao Consumidor Superendividado. Falando de prevenção, né, por meio da educação, a educação brasileira já não deveria prever desde a infância, né, esse ensino nas escolas? Você sabe que a legislação ela fala em educação financeira e eu tenho escutado alguns economistas falarem em alfabetização financeira ou mesmo letramento financeiro, que é algo que antecede a educação financeira, porque educar para finanças, educar sobre finanças exige que a pessoa tenha um entendimento, exige que a pessoa seja alfabetizada. E na grande massa, uma grande parcela da população brasileira, ela precisa muito mais do que a educação financeira. Ela precisa ser alfabetizada financeiramente, ela precisa não só saber as regras gerais, mas ela precisa ter compreensão dos contratos, né? Nós aqui todos sabemos ler, nós sabemos assinar o nome, mas não necessariamente aqueles que leem e assinam o nome, eles têm compreensão daquilo que eles estão assinando, tá? O Dr. Glauber já mencionou aqui algumas situações de endividamento, causas de endividamento, mas acho que é importante falar do assédio de consumo, muitas vezes patrocinado por conta das instituições financeiras que assediam consumidores de forma específica, os consumidores de 60 a mais, né? São consumidores que já têm uma aposentadoria, que já recebem algum benefício, de certa forma têm uma dificuldade em tratar com esses espaços tecnológicos, com esses espaços digitais. Então, é uma ligação ou mesmo uma tecla no atendimento, num autoatendimento de um caixa eletrônico, que ele autoriza um aumento de crédito ou mesmo fazer um empréstimo consignado ou qualquer outra modalidade.
Então, nós temos que pensar, quando se fala de prevenção, de todo esse sistema financeiro, de todo esse sistema de endividamento dos consumidores, né? O Brasil, há pouco tempo, comemorava que era o 5º maior mercado de consumo do mundo, mas nós esquecemos que nós estávamos consumindo, mas nós não estávamos pagando, né? A democratização do crédito, a socialização do crédito, ela trouxe para o Brasil um preço muito caro, né? Que é o endividamento da população brasileira. E quando nós falamos da lei do superendividamento, muitos ainda torcem a cara para a legislação, dizendo que é uma legislação para proteger o consumidor que compra e que não paga, né? Que é para proteger o consumidor de má fé. E não. É importante falar que a legislação que protege o consumidor superendividado, ela protege o sistema econômico do país. Porque se você tem um consumidor que está superendividado, ele não compra. Ele é excluído da sociedade de consumo. Se ele não compra, o produto sobra na prateleira. O produto que sobra na prateleira faz com que o comerciante não compre o produto para revenda. E quando o comerciante não compra o produto para revender, nós temos uma indústria que não precisa produzir tanto. E aquela indústria que não precisa produzir tanto é uma indústria que não precisa de tantos trabalhadores. E aí nós temos um efeito circular, né? O endividamento do consumidor gera a baixa da produção e, consequentemente, a demissão de trabalhadores da indústria. Então, nós temos um achatamento econômico do país. Proteger o consumidor superendividado é também uma proposta de recuperação econômica do Brasil. E isso é importante ser dito. Eu pergunto se não são necessárias adoções de ferramentas, de medidas para coibir esse assédio ao consumidor que o leva a superendividamento, né? Complementando até nessa linha que o professor Vitor Hugo colocou, o que nós buscamos também é que essa educação financeira ela não pode ser unilateral. Porque desde quando existem os bancos, né? Estou falando lá do século XV, XVI, mais de 500 anos, se fala de educação financeira. Cuidado com crédito, cuidado com crédito. Mas isso, no nosso entender, ele não pode ser unilateral vindo do poder público. Os bancos têm que ter essa educação financeira, é o que não acontece hoje. Então, as instituições tentam jogar para o poder público, né? O que o professor Vitor Hugo falou, o que a gente sofre muito, é dessa falta de educação financeira. Mas, a partir do momento que o banco, que a instituição financeira, ela não concede o crédito, né? Nem é cartão mais, quando o consumidor passar o celular na maquininha e ver lá, compra negada, né? Entra em contato com o seu banco, o consumidor vai começar a ser educado. Então, parte também essa educação financeira das instituições, né? E aí entra nesse loop que o professor falou, que instituições que o consumidor tem um crédito que ele não consegue pagar, e a instituição financeira sabe disso, e a instituição financeira depois vem e fala que a inadimplência está alta e ela tem que aumentar os juros. Mas é uma falácia, porque a inadimplência está alta, a gente chama disso uma inadimplência artificial, porque ela é criada pelos bancos. Eles que incentivam, dão aumento de crédito. Com conhecimento que o consumidor não tem condição de pagar. Então, o que a gente busca, a lei, um dos objetivos da lei, quando se justiça que suspende o pagamento, ou quando até é punido no judiciário com a perda do crédito das instituições, é para que ela faça a devida análise de crédito. Então, há esse tipo de ferramenta para se coibir esse... Sim. É o que a lei do superendividamento, nessa atualização do Código de Defesa do Consumidor, trouxe, né? Mas é uma lei nova, né? Com instrumentos novos. E aí, nós temos também que alargar o nosso campo de conhecimento para áreas de economia, né? De contabilidade financeira, que temos que entender esses mecanismos até para poder argumentar com as instituições financeiras que sempre tem esse argumento da inadimplência alta e tem que aumentar os juros, né? Em virtude da falta de pagamento. Mas a falta de pagamento é criada por eles mesmos. E é bom até pensar que um programa como esse programa de atendimento ao superendividado, ele vai criar uma certa educação, porque primeiro que a gente espera que os números vão crescer bastante a partir do momento em que o consumidor tiver conhecimento de que tem esse programa para ser atendido. Segundo, que à medida que os consumidores vierem e que os bancos, os grandes credores,
perceberem que realmente vai ser feito algo, eles vão passar a atuar de maneira diferente. Então, nós estamos apostando nisso, inclusive, que a suspensão do crédito, quando determinada pelo judiciário, ainda em fase pré-processual, vai fazer com que os bancos mudem a sua postura no sentido de fazer, eu preciso ir lá negociar. Porque hoje a grande dificuldade que a gente tem no setor pré-processual de um centro como o nosso, do Sejusc, é justamente que os bancos eles não comparecem com disposição para negociar. E quando eles não comparecem com disposição para negociar, eles simplesmente esperam, vão deixar acontecer. Mas se você tem um programa estruturado, um atendimento feito da maneira como é, e a partir do momento em que ele crescer, esse atendimento, certamente eles vão falar, não, é melhor eu ir lá negociar, porque senão eu vou acabar tendo mais prejuízo com essa brincadeira. Qual que é a maior dificuldade na renegociação das dívidas? Já que o senhor está falando que o credor não comparecer não atrapalha esse andamento dos acordos. A maior dificuldade é trazer o credor para negociar. Porque na maioria das vezes, quando a gente atua... Para evitar o processo. Isso. Normalmente, o Sejusc, ele é um centro que atua nessas duas frentes. No pré-processual, ou seja, ainda não tem processo, mas a gente já pode buscar uma negociação, uma autocomposição, ou no processual. Então, a gente fica vendo exatamente a postura desses grandes credores na hora que a gente chama para uma sessão de conciliação. Então, no processo, eles mandam alguém, um preposto, um procurador, apenas para marcar presença e não com poder e ânimo de negociar. E no pré-processual, como não tem nenhuma penalização, eles nem comparecem. E aí a vantagem dessa história do programa baseado no que a lei proporcionou é justamente a imposição de algumas sanções que eles vão começar a sofrer caso eles não se disponham a negociar. A gente falou de bancos, né, oferecendo crédito, mas tem também as financeiras, né? Uma pessoa entra com processo de aposentadoria, antes dela ser comunicada que a aposentadoria saiu, hoje ela começa a receber ligações sem parar de financeiras e bancos, oferecendo crédito, né? Como lidar com isso? Como é que o Ministério Público tem agido nesse caso? A situação está até pior. Tem um consumidor que é avisado pela financeira que vai aposentar. Exatamente. Né? Aconteceu com o meu marido isso. Antes dele receber o aviso do INSS, começaram a ligar. Aí há problemas estruturais, até na base do INSS, né? E tudo indica, né? Pode ser um vazamento de dados, para que as instituições tenham conhecimento disso antes do fornecedor, né? Isso tem que ser combatido na seara própria, na área criminal, né? Com uma expertise própria. Mas tem um ponto que cabe a nós também lutarmos contra, que é o assédio. Né? Principalmente do vulnerável, que a gente fala do pensionista, do aposentado, né? Que acaba não resistindo a essas ligações. O problema é assim, né? Atingir uma pessoa que tem informação e tem consciência do que está acontecendo é uma coisa. Mas quando você pega uma pessoa desprevenida que acha que aquilo pode ser uma vantagem para ela aumentar a renda da aposentadoria... Pois é, esse é outro aspecto que a lei é clara também nisso, tem como conduta abusiva esse assédio. E isso, dentro do procedimento, ele é identificado quando o consumidor é ouvido. Por que ele se tornou superendividado? Ele vai falar, recebi muitas ligações da financeira tal, da correspondente bancário tal, e acabei, sem saber, falei sim. Então, tem vários artifícios que essas instituições utilizam para contratar esse crédito. Qual que é a punição cabível para essas instituições? Tem a parte criminal, que a gente não, né, a nossa questão aqui é na área civil, e na área que cabe à defesa do consumidor, principalmente, é a perda do crédito em favor do consumidor. Essa talvez, doutor Cleito, seja a principal... Quando mexe no bolso de quem? A parte mais sensível do homem, né? É o bolso. É importante que as ações sejam coletivas, porque o Ministério Público tem poder para poder iniciar essas ações e atuar de maneira ampla e coletiva, porque se esperar que as questões individuais cheguem até nós, às vezes o consumidor ele tem, vamos dizer, preguiça de ir ao judiciário para poder tentar resolver isso de alguma forma. Então, a atuação do Ministério Público nessas questões de forma coletiva, ela evita justamente que essas questões possam se aumentar aí ao longo do tempo sem que a gente tenha conhecimento, porque se o consumidor não procurar o judiciário, nós não vamos saber o que está acontecendo. Ok, vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com esse debate sobre superendividamento.
TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Além das montanhas, discute o superendividamento. Estamos de volta ao nosso debate. A gente falava do assédio, né? Principalmente a idosos ou aposentados, né? Qual que é o perfil dessas vítimas principal? A maioria das vítimas identificadas não só como superendividado, mas que caem em golpes, né? Em fraudes, são vítimas de fraudes, são aquele grupo chamados 60+, que não estão muito afetos à questão eletrônica, né? E aí também uma questão muito interessante, complementando o que o professor Vitor Hugo falou no bloco passado, é que nós estamos hoje assim, numa mudança cultural muito grande. A pandemia avançou esse fluxo, né? Muitas plataformas de fornecimento de produtos e serviços mudaram da forma física para a forma digital, o que exigiu dos órgãos públicos, dos consumidores, uma atualização muito rápida, né? Então, o crédito hoje, isso é interessante que se fala, a gente não vê mais, você não bota a mão em dinheiro mais. O dinheiro hoje, nem cartão ele é um impulso eletrônico. Ele está no seu celular. Então, para quem tem uma tentação ou quem tem uma falta de controle, juntou a fome com a vontade de comer. Né? Você não vê o dinheiro mais, você não é como antigamente, você botava a mão no bolso e contava as notas para comprar alguma coisa, para contratar um serviço. Então, facilitou de forma geral o fluxo monetário, o fluxo do dinheiro. O que, é lógico, facilita o nosso dia a dia, né, para várias questões, mas também tem esse lado prejudicial que é na contratação do crédito, essa facilidade na contratação. Você contrata sem ver. Então, as pessoas que não têm muito afeição, né, não têm muito traquejo... Esse público 60+. É o 60+. Então, embora em Belo Horizonte eu tenho uns dados que 20% da inadimplência do comércio, esse é um dado, uma pesquisa da CDL, 20% está na faixa de 65 a 94 anos de inadimplência. E quase 60%... E com renda pequena? Aí a renda ela já entra muito nesse público dos aposentados e pensionistas. Que a maioria dele, quase 80% do INSS vítima do crédito consignado, está na faixa até 2 salários mínimos. Professor, essas vítimas mais vulneráveis, digamos assim, com o envelhecimento da nossa população, tendem a aumentar e o superendividamento também, já há estudos sobre isso? Nós identificamos, o que é importante mencionar, que boa parte a maioria desses consumidores superendividados, eles estão economicamente ativos, tá? Então, eles não são consumidores desempregados, não são consumidores que mesmo que tenham 60 anos de idade e mais de 60 anos, eles podem estar aposentados, mas eles estão economicamente ativos, eles têm uma outra atividade. Então, os estudos têm apontado que o desemprego não é uma causa do endividamento, né? O que nós temos, e é reflexo da pandemia, como bem mencionou também esse novo contexto aqui, o Dr. Glauber acabou de mencionar, nós temos situações de redução de renda, e aí o cidadão ele vai tentando adaptar, ele vai tentando manter o mesmo padrão de vida, não faz algum enxugamento, e isso vai levando ao endividamento, né? No Brasil, nós temos também um estudo que é interessante, que é um dos países em que os endividados mais fé têm, né? E aí a questão de fé, a questão de crença, leva o consumidor brasileiro a entender que ele vai conseguir pagar o mês que vem, vai ter as coisas vão melhorar, Deus vai ajudar, vai surgir um novo emprego, vai ter uma compensação de renda. Então é importante analisar todo um cenário que é muito típico nosso, né? E essas falas, esses relatos que nós temos em Belo Horizonte, que nós temos em Porto Alegre, que nós temos em Santa Maria, ao longo do Brasil, são relatos que trazem a questão muito, muito pontual do assédio, né? Nós temos uma ligação
ao cidadão que ele nem sabe que a aposentadoria dele já foi concedida e eu já tenho uma financeira. O sinal do professor travou. Vou passar para o Dr. Cleiton, porque a gente estava falando disso, né? A pessoa recebe a ligação e pega empréstimo para ajudar alguém da família. Isso tem ocorrido muito também. Isso é muito comum de acontecer, né? É o que o pessoal chama de emprestar o nome, né? E às vezes a pessoa ela não sabe do risco que ela está correndo em caso dessa dívida não ser honrada. E na maioria das vezes só vem para o judiciário quando as coisas já estão completamente desandadas, vamos assim dizer. Que tipo de caso o senhor tem visto? Às vezes nós somos procurados no Sejusc para uma tentativa de conciliação de situações exatamente como esta, né? O cidadão está precisando de limpar o seu nome. Isso aparece um pouco mais no juizado especial, porque o juizado especial é o local onde o pessoal denomina pequenas causas, onde eles já vão lá já sabendo que essas causas são tratadas lá. Mas é possível de ser tratado isso no Sejusc também, porque no juizado especial eles trabalham muito mais já com o processo em andamento. Nós do Sejusc já trabalhamos antes mesmo disso virar um processo. Mas é comum a gente receber algum pedido de tentativa de conciliação para que a questão seja resolvida antes mesmo de virar um processo, né? Professor, estamos de volta. Um sinal agora ativo, está nos ouvindo, né? Pode continuar seu raciocínio. Estou ouvindo, né? Nós começamos a falar do sistema financeiro, do assédio, o sinal cai. Então, o que eu vinha comentando, nós temos que observar que o crédito em si ele não é um problema. O crédito ele não pode ser encarado como um problema na sociedade de consumo. O problema, de fato, está no que nós fizemos com o crédito ou como nos concederam crédito, né? O crédito ele tem, ao longo da história, 4 fases que são importantes. A primeira fase do crédito ele é um crédito condenado, porque o crédito estava ligado à usura, e usura era pecado. Então, se condenava o crédito. Tá? Depois, o crédito ele passou a ser concedido para a produção. Então, se fomentava o crédito porque era importante dar crédito para quem produzia. E aí, consequentemente, quem produzia precisava também de quem comprasse. Aí a terceira fase do crédito é o crédito para o consumo. E a quarta fase do crédito é a que nós enfrentamos agora, que é de uma concessão de crédito desenfreada que gera o superendividamento. Então, o superendividamento é a quarta fase do crédito no mundo. E aqueles países que tiveram mais habilidade em tratar com a concessão de crédito, eles têm uma economia mais saudável. E dentro dessa proposta de prevenção, de tratamento, quero reforçar o diálogo que se estabelece entre as instituições é essencial. Porque de nada adianta nós termos uma decisão positiva no âmbito administrativo, quando se fala de PROCONs, se essa decisão administrativa não for respaldada pelo Poder Judiciário, quando as instituições financeiras, os bancos recorrem ao Poder Judiciário para rever, por exemplo, uma multa, né? Então, esse encontro, esse trabalho conjunto ele é importante. Nós falávamos há pouco da questão de conciliação, da questão de acordo. Nós temos uma prática reiterada que são de pessoas que vão representando os credores, que elas não têm poder de negociação. Elas simplesmente ocupam uma cadeira na sala de audiência, que é para responder para quem preside a audiência que não tem nenhuma proposta de acordo. E isso tem se perpetuado como uma prática dos credores. Tá? E aí, se nós temos uma instituição administrativa, um PROCON, que notifique, que gere uma advertência e mesmo multe esse credor por ele estar comparecendo a uma audiência e não cumprindo a efetividade da audiência, que é propor uma negociação, ele vai recorrer ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário precisa também amparar essas decisões administrativas. E é o que me deixa muito esperançoso, e como eu tenho dito aí para o Dr. Glauber, é um projeto para ser referência no país, porque tem um respaldo institucional, tem um diálogo institucional, né? E nós não podemos trabalhar a defesa do consumidor sem ter a lógica de sistema, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor,
apresenta um sistema municipal de defesa do consumidor, um sistema estadual de defesa do consumidor e um sistema nacional de defesa do consumidor. Esse sistema precisa estar integrado, e mais que isso, ele precisa estar articulado para cumprir o seu objetivo. E o objetivo do código é a defesa daquele que é mais vulnerável. Nós não falamos de um código que promova a defesa da relação de consumo. Ele promove a defesa do consumidor, para que, defendendo o consumidor, ele possa, sim, promover a harmonização da relação de consumo. E harmonizar a relação de consumo é atender os interesses dos consumidores e também os interesses dos fornecedores. Mas eu não posso atender interesses de fornecedores que têm a sua margem de lucro em cima de práticas abusivas, né? Nós queremos, doutores aqui, evidentemente, um país que tenha um progresso em torno de empresas que tenham lucro, né? Nós queremos que se tenha lucro, nós queremos ter um fomento econômico no país, mas nós não podemos ter o lucro dos fornecedores, desses credores, em cima de práticas abusivas, né? Como bem também mencionou aqui o Dr. Glauber, nós temos concessões de crédito, muitas vezes sabendo que aquele consumidor não irá pagar, né? E é o fomento, é a criação de um cenário que vai proporcionar, inclusive, a justificativa, a falsa justificativa da necessidade de se aumentar os juros no país, tá? Se há uma constatação que o juro aumenta em função da inadimplência, quem faz a inadimplência não são os consumidores que tomam crédito, mas sim quem concede crédito sem analisar a capacidade de pagamento desse consumidor. E essa política pública, esse cenário de análise de poder de endividamento dos consumidores, ele deve ser, sim, respaldado em todo o sistema, agora em sede nacional, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Isso é pauta de governo, isso é pauta de poder executivo, de poder legislativo, de poder judiciário, né? Sem me prolongar muito, eu acho que nós temos que dar ênfase ao artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que é a ordem constitucional, é o direito e a garantia fundamental trazido pela Constituição Federal que criou o Código de Defesa do Consumidor, que criou a defesa do consumidor no Brasil. Esse artigo 5º, inciso 32, ele diz o seguinte: é dever do Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor. Quando nós falamos que é dever do Estado, nós devemos compreender que tem aqui um dever constitucional do Estado de promover a defesa do consumidor. E quando se fala em Estado, quem é Estado? Estado é poder executivo, Estado é poder legislativo e Estado é poder judiciário. Então, a soma desses três poderes, eu tenho que ter um judiciário que promova a defesa do consumidor. Quando esse consumidor não tem atendido os seus direitos, esse poder judiciário precisa reconhecer a lesão que o consumidor sofre. O poder executivo precisa estabelecer políticas públicas de defesa do consumidor, políticas efetivas de defesa do consumidor. E o poder legislativo cabe, como nós tivemos recentemente, atualizar as normas de defesa do consumidor, né, para que nós tenhamos, então, essa tríade de proteção: executivo, legislativo e judiciário. Somando, se faz o Estado que deve proteger o consumidor. Se nós dermos ênfase e efetividade a esse artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, nós não precisamos nem debater o direito do consumidor, porque ele vai estar sendo cumprido, né? Então, acho que esse é o nosso fio de prumo aí, essa é a nossa linha vermelha, o que conduz à defesa do consumidor. Certeza. Eu estava pensando aqui que nessa coisa da educação, né? Tem que se educar os dois lados, né? De quem está no sistema financeiro, de quem na venda de produtos e do consumidor, porque é um problema. Começa financeiro, mas ele se torna social, né? Então, é um problema de todos nós. Isso está funcionando bem, com paz, estão todos afinados para a resolução desse problema? É bom que se diga isso, né, que nós não somos contra esse sistema, né, de concessão de crédito. O Estado cresce assim. O crédito é essencial para o crescimento econômico. E um país é forte com base nas suas instituições financeiras fortes também, não é? A gente quer um controle sobre o exercício,
né, da função social dessas instituições financeiras. O que, infelizmente, o Banco Central, que é o órgão regulador, não vem fazendo a contento, né? O que exige dos poderes públicos, né, do Judiciário, do Ministério Público, uma atuação mais firme. Então, com base nisso, eu acho que, né, o Código trouxe muitos instrumentos novos que são plenamente capazes de frear um pouco esse ímpeto, né, essa ganância das instituições financeiras, respeitando o que está previsto na Constituição, né, respeitando o consumidor, né, na sua individualidade, na sua condição econômica de consumir, né, inclusive o crédito. Então, acho que todo esse arcabouço ele é essencial e precisa agora ser trabalhado, né, ser feito em conjunto pelas instituições para que surte o devido efeito. E despertar melhor a consciência, né, de quem comete práticas abusivas, né, e está contribuindo para o aumento do problema no país, né, problema financeiro, econômico. A gente pode pensar que esse é um objetivo final, né, de um programa como esse, porque um programa como esse que envolve tantas instituições, inclusive atendendo aí o que o professor Vitor Hugo falou, né, de estarmos todos envolvidos nessa proposta de proteção do consumidor. O objetivo de um programa como esse é justamente isso, criar mecanismos para que essa proteção prevista e pensada na lei, a partir da Constituição, seja efetivada e ela se torne uma realidade. E o consumidor saiba onde que ele pode buscar para recorrer ali no momento em que ele está nesse estado de necessidade, porque às vezes falta também informação. Aliás, é um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor trabalhar a informação do consumidor em relação aos seus direitos e em relação àquilo que ele precisa saber para que não se torne tão vulnerável numa situação como essa. O MPMG já estuda a ampliação do projeto para outras comarcas? Nós estamos num projeto piloto, né, em Belo Horizonte, e a nossa ideia, a gente sabe que é difícil para aquele PROCON, para aquele Poder Judiciário local do interior do Estado, executar esse projeto de forma autônoma. Então, a nossa ideia, e isso está sendo tratado junto com o Tribunal de Justiça, com o Sejusc, é trabalhar um termo como se fosse um termo de adesão para que aquelas comarcas do interior possam replicar esse projeto para as suas localidades. Não é? Então, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o PROCON Municipal, a Defensoria Pública vão aderir a esse contrato de adesão, né? Esse projeto, esse termo de cooperação técnica entre as instituições para replicar esse projeto lá. Mas antes disso, a nossa intenção é desenhar melhor esses fluxos, né? Tornar eles mais efetivos, mais fáceis de serem implantados, para começar a replicar isso, para permitir a replicação no interior do Estado. Não só no interior do Estado, mas em outros estados também. Porque aqui, como coordenador do PROCON estadual, a gente recebe contato de muitos PROCONs, muitos colegas, juízes, promotores, defensores de outros estados, perguntando, né, como que eu faço para replicar isso aqui? Então, tem um pouco de paciência, né? É tudo muito novo, mas a nossa ideia é possibilitar a extensão desse projeto, não só para o interior de Minas, mas para o resto do Brasil. Eu desejo sucesso para esse projeto, que realmente tem tudo para ser exemplo, né, para o resto do país. Agradeço muito a presença do professor, muito obrigada, doutor Vitor. Muito obrigada, doutor Cleiton, doutor Glauber. Voltem sempre à TV MP, tá? O nosso canal está aberto para vocês. E obrigada a você que esteve conosco até agora. Continue conferindo a programação da TV MP. Até!